toque de recolher continua entre 7 da noite às 6 da manhã no Amazonas, mas a partir da semana que vem, as lojas vão poder abrir durante o dia. E nesta edição do Band Cidade você vai ver também. Toque de recolher entre 7 da noite e 6 da manhã no Amazonas continua na semana que vem, mas durante o dia, o comércio vai poder abrir as portas. Entendendo que tudo que a gente faz aqui é para encontrar um equilíbrio. Alteração no trânsito na Avenida Torquato Tapajós com fechamento de retorno e caminho mais longo para quem mora na comunidade Parque São Pedro. E tem ainda mais um exemplo de solidariedade com a doação de alimentos para comunidades indígenas da zona rural de Manaus. Muitas vezes eles só têm o alimento do peixe, né? Eles não têm o complemento, que é o do feijão, do arroz. Olá, muito boa tarde para você. O governo do Amazonas anunciou hoje que o toque de recolher aqui no estado deve continuar na semana que vem, entre os horários das 7 da noite às 6 da manhã, mas tem flexibilização para o comércio. Os shoppings já devem voltar a funcionar e assim também como as escolas, mas só na área administrativa. O anúncio foi feito em uma transmissão ao vivo para as redes sociais. A partir de segunda-feira, lojas, shoppings e restaurantes voltam a receber o público, após mais de 30 dias de restrição. Entendendo que tudo que a gente faz aqui é para encontrar um equilíbrio. E o objetivo de fazer algum ajuste, tanto para atender a questão epidemiológica e de saúde, e de social e de atividade econômica, tem um objetivo só, que é preservar a vida das pessoas. Unidades de ensino poderão funcionar apenas no setor administrativo, com 50% da capacidade. E apesar da flexibilização, o toque de recolher vai ser mantido. Não tem outro caminho para a gente combater a pandemia a não ser evitar as aglomerações e também se vacinar. O governo do estado está trabalhando junto com o Ministério da Saúde. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir sair mais rápido dessa situação. E detalhe, a gente não vai jogar fora tudo que a gente conseguiu conquistar até aqui. Essa é uma luta de todos nós. O relaxamento nas medidas de isolamento social são fruto da redução nos números de ocupação dos leitos, redução na taxa de transmissão e de mortes. O transporte de pacientes do interior do estado para a capital já foi agilizado. É isso, e é que a gente espera que a partir da semana que vem, quando retornam algumas atividades não essenciais a receber o público, é que esses locais, é que o público continue respeitando as normas de distanciamento, o uso de máscara, para não colocar em risco ainda mais a vida das pessoas que já estão tão sofridas durante essa pandemia. A gente vai atualizar agora os números do coronavírus aqui no Amazonas com dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, que nas últimas 24 horas diagnosticou mais 2.141 casos de Covid-19 aqui no Amazonas. O Amazonas chega a esse total de 301.636 casos positivos da doença. Há 2 semanas, no dia 4 de fevereiro, eram 286.551. E a gente sempre mostra esse comparativo aqui de 2 semanas, mais ou menos também um intervalo do período de incubação da doença, desde a transmissão até o paciente começar a sentir os sintomas. O número de óbitos no dia 4 eram 8.716, neste dia 18 de fevereiro, quinta-feira, 10.286. O número de pacientes internados eram 2.050 há 2 semanas, nesta quinta-feira, 1.451. E a gente vai continuar acompanhando esses dados enquanto durar essa pandemia, porque é importante para a gente ter um parâmetro de como é que está essa doença, como é que os amazonenses estão sofrendo com isso, e como é que a gente pode flexibilizar ainda mais essas medidas restritivas que hoje deixam todo mundo em casa. E olha só, o Instituto Butantan marcou para a semana que vem mais uma entrega de lotes da vacina contra a Covid-19.
O abastecimento de vacinas no país deve ser restabelecido a partir da semana que vem, quando o Butantan começa a liberar as doses produzidas com os insumos chineses. Serão cerca de 425 mil unidades por dia, menos do que as 600 mil previstas inicialmente. Esse número deve dobrar em 2 meses, quando a fábrica que atualmente produz vacinas da gripe for liberada. Até abril, o Butantan pretende entregar 46 milhões de vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, 354 milhões de vacinas do Butantan, Fiocruz e do consórcio da OMS estão garantidas para este ano. Com isso, seria possível imunizar, além dos 77 milhões do grupo prioritário, mais 100 milhões de pessoas. O calendário de entregas divulgado pelo governo federal considera os acordos fechados com os laboratórios, mas não leva em conta o atraso no recebimento dos insumos chineses usados para a fabricação de vacinas no Instituto Butantan e na Fiocruz. O Ministério da Saúde prevê 9 milhões e 300 mil doses da Coronavac para este mês, mas só serão entregues 3 milhões e 600 mil. Hoje, a Fiocruz confirmou a chegada de mais 2 milhões de doses da vacina de Oxford, que virão prontas da Índia até o final da semana que vem. É isso, e aqui no Amazonas muita gente deixou de buscar a sua vacina, muita gente que faz parte do grupo prioritário ainda não foi tomar a sua vacina, inclusive a Prefeitura de Manaus anunciou que neste sábado deve iniciar uma busca ativa, ou seja, vai até a casa dos idosos que até agora não compareceram para tomar nem a primeira dose da vacina contra a Covid-19, uma vacina que estavam todos esperando, mas tem aí agora nesses últimos dias uma baixa pela procura. E no próximo bloco você vai ver que até a abertura dos shoppings na semana que vem a modalidade drive-thru segue recebendo os clientes agora nesse fim de semana nos centros de compras. Agora são 17 horas e 57 minutos. Band Cidade volta já. Band Cidade de volta e agora vamos falar sobre o trânsito, sobre o fechamento de um retorno que deve melhorar o fluxo de veículos lá na Avenida Torquato Tapajós. Nós temos imagem do trecho que foi fechado. Não, esse aí é o trecho que a gente está vendo agora, esse é o buraco que foi aberto, uma cratera lá na Avenida João Valério. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre essa situação aí, que também interditou o trânsito. E agora sim, esse é o trecho na Avenida Torquato Tapajós, que foi interditado aí com esses dentes de dragão. O que acontece? Esse é um trecho em que ocorrem muitos acidentes, existem avenidas, outras ruas que fazem confluência aí com a avenida, é também um retorno. E aí, agora, as pessoas que vêm na Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro, vão ter que percorrer pelo menos mais 1 quilômetro até o retorno mais próximo, que é exatamente no complexo viário Arquiteto Henriques, que foi inaugurado recentemente ali próximo ao centro de treinamento de motoristas do Detran. E se acompanha aí que, apesar de ter tirado o semáforo dessa área da Avenida Constantino Neri, ainda existe lá a faixa de pedestres, deve ter um semáforo com botoneira eletrônica. Não vai ser dessa vez que os motoristas que passam na Torquato Tapajós vão ter caminho livre. Ainda tem os pedestres que têm prioridade, vai ter o semáforo, mas o ideal é que seja colocada uma passarela nesse ponto para que haja mais fluidez nessa avenida, que é uma das mais importantes aqui da capital amazonense, é a entrada de quem chega pela BR-174 e também em caminho para a rodovia AM010, que liga Manaus a diversos municípios aqui da região metropolitana. Agora nós vamos até Brasília acionar o nosso repórter Napoleão de Castro, que traz informações direto lá da capital federal. Amigos do Band Cidade, nesta sexta-feira de notícias, a gente volta de Brasília no acompanhamento e no fechamento da semana de cobertura da equipe Band aqui direto da capital brasileira. E mais um capítulo nesta sexta-feira envolvendo o deputado Daniel Silveira do PSL do Rio de Janeiro.
Ele que foi preso na última terça-feira pela Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Daniel, através de vídeos na internet e em redes sociais, praticou diversas agressões ao Supremo Tribunal Federal e também aos ministros da Corte, além de apologia ao ato institucional número 5. Nesta sexta-feira, foi marcada neste início de noite uma sessão da Câmara Federal para definir se a Câmara corrobora com esta prisão ou se determina a soltura do parlamentar. São as principais informações nesta sexta-feira de notícias do Palácio do Planalto em Brasília. Napoleão de Castro, para o Band Cidade. Obrigado, Napoleão. E ainda há pouco a gente falou que a partir da semana que vem os decretos de restrição vão ser flexibilizados, restaurantes vão voltar a funcionar, existem outros segmentos também que vão poder abrir as portas, claro, no tempo determinado, sem ultrapassar o horário do período de restrição máxima, né, a partir das 7 horas da noite, com um toque de recolher. E nesse fim de semana, quem aí quer fazer já adiantar alguma das suas compras ou continuar nessas compras, pode ir até os shoppings, que continua o funcionamento do sistema drive-thru. O governador Wilson Lima anunciou nesta sexta-feira um novo decreto que permite o funcionamento de parte do comércio na capital amazonense com horários diferenciados a partir de segunda-feira. Mesmo assim, shoppings de Manaus ainda apostam no serviço drive-thru para continuar as vendas. As pessoas estão já se acostumando, já estão bem habituadas a usar esse canal de atendimento, as lojas também já estão bem preparadas e estão conseguindo fazer suas compras. Diversas lojas aderiram ao serviço e todo o cuidado com o bem-estar e segurança dos clientes é pouco. Todo o protocolo e mais. Então todos os estandes, como você pode ver, têm seus dispensadores de álcool em gel, os estandes estão no tamanho que é permitido, um atendimento por vez, agilidade no atendimento para que o cliente passe rapidamente por aqui. Todos os colaboradores usam máscara, usam luvas, os estandes são limpos a cada atendimento, então temos todo o cuidado com nossos colaboradores e com nossos clientes. Seu Evandro não conhecia esse novo sistema de drive-thru, mas disse que achou muito melhor esperar as compras dentro do carro. É muito bem organizado. Eu estive aqui semana anterior, por falta de conhecimento, que eu não sabia que estava existindo, né, essa facilidade de ter drive-thru. E é melhor no carro mesmo, com certeza tem que ser assim mesmo, até que passa, né, essa demanda dessa pandemia aí. Com o novo decreto, os shoppings vão estar liberados de 10 às 16 horas, de segunda a sábado, com delivery de 8 às 17 e drive-thru de 10 às 17 horas. E essa pandemia, que está fazendo muitos casais, inclusive, adiarem os planos para ter filho. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o estado já registrou o menor número de nascimentos da história. Ação total ao TEL, a carioca adiou os planos de aumentar a família. Eu já tinha me programado para que nesse ano eu pudesse estar engravidando, já que a gente pode planejar e tal. Só que com a pandemia, como a gente não sabe como que ela interfere na gestante, no bebê, a gente ficou com muita insegurança de pôr esse sonho em prática, né? Tainá não foi a única a deixar para depois o desejo de ter mais filhos. Em janeiro, o Rio registrou o menor número de nascimentos da história, uma queda de quase 20% em comparação a 2020. No país, essa redução foi de cerca de 15%. Em 2021, foram mais de 207 mil nascimentos no Brasil, 244.974 no ano passado. A queda no índice de nascimentos retrata muito bem essas duas faces, né? O medo, em razão de não saber qual seria o futuro, o que o coronavírus significaria nas nossas vidas, e também em razão econômica. Mas ainda é cedo para dizer qual será o real impacto da pandemia nos índices de natalidade. Se o que aconteceu em janeiro se repetir nos próximos meses, e isso se demonstrar uma tendência em todos os meses do ano, ou seja, uma tendência de decréscimo anual,
a população, ao invés de aumentar, como vinha acontecendo anualmente, pode cair. E se isso realmente se confirmar, é algo até preocupante. A gente vai ter menos força de trabalho, menos brasileiros. É algo que, no futuro, vai ter um impacto muito grande. É esse impacto que a gente já está sofrendo desde já por conta dessa pandemia. E olha só, ainda há pouco a gente acompanhou imagens lá da Avenida João Valério, na zona centro-oeste de Manaus, onde uma cratera se abriu, fruto do fluxo de água da chuva nesse período de muita chuva aqui na capital amazonense, fruto também do sistema de drenagem que é muito antigo por lá e aí está precisando ter esse trabalho de engenharia muito reforçado para ser trocado. A gente acompanha imagens ao vivo do cinegrafista Josenilson Guerreiro, nosso repórter cinematográfico que está lá no local. Você acompanha esse trabalho de formiguinha aí para passar toda essa água em uma das principais avenidas aqui da capital amazonense. E esse trecho que já apresentou problemas em anos anteriores, a gente lembra de um local próximo aí na Avenida de João Batista, próximo a uma rede de fast food muito conhecida, que também teve um rompimento parecido, né, essas galerias de águas pluviais, né, ou seja, aquela água da chuva que cai, ela tem uma parte subterrânea ali para que essa água toda não fique empoçada nas ruas e é justamente nesse ponto que está ocorrendo o problema. E nessa área aí, a gente conversou hoje com o secretário de Infraestrutura aqui da capital, Marcos Rota, tem também construções que ficam em próximos, como mini shoppings, que devem dificultar ainda um pouco essa obra que, por enquanto, não tem tempo, não tem nenhum tipo de previsão para a entrega dessa obra na Avenida João Valério. Agora o Josenilson está abrindo mais a imagem para a gente se colocar aqui também onde é que fica, né? A Avenida de João Batista é muito conhecida, isso fica justamente entre as avenidas de João Batista e a Avenida Constantino Neri, essa obra aí que deve levar algum tempo e a gente vai acompanhando porque esse é um trecho importante da cidade que está com o fluxo interrompido neste momento. Obrigado ao Josenilson Guerreiro pelas imagens lá direto do local na Avenida João Valério. Olha só, o Band Cidade vai fazer um pequeno intervalo. Na volta, você vai ver solidariedade nesta pandemia. Comunidades indígenas da zona ribeirinha aqui da capital amazonense recebem doações fruto da união de voluntários. Agora são 18h08 e 7 minutos. Está na virada. O Band Cidade volta em instantes. Pesquisadores encontraram uma nova variante do coronavírus no Amazonas. Ela é mais contagiosa e responsável por 91% dos casos analisados no início de janeiro. Estamos trabalhando juntos, dia e noite, para salvar vidas. Precisamos ainda mais da sua ajuda. Proteja-se e só saia de casa se necessário. Governo do Amazonas. Essa luta é de todos nós. O Castelinho está de portas abertas para receber você. Por aqui estamos tomando todos os cuidados necessários para preservar a sua saúde. Visite-nos, mas venha de máscara e mantenha a distância mínima necessária. Seguindo todas essas orientações, suas compras serão concluídas com sucesso. Acreditamos que em breve tudo irá se normalizar. Você, cliente, conte com o Castelinho. 3 lojas para melhor atender você. Band Cidade de volta. A gente estava mostrando aí um trecho lá da Avenida João Valério, na zona centro-oeste de Manaus. Citei aqui que a gente conversou hoje com o secretário de Infraestrutura da capital amazonense, Marcos Rota, e ele que participa neste domingo do programa Entrevista Coletiva, que vai ao ar a partir das 11h30 da noite. A gente vai tratar de diversas outras obras, inclusive algumas que estão inacabadas aqui na capital amazonense.
Prestes a completar 2 meses de gestão, o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, durante a gravação do programa Entrevista Coletiva na Band Amazonas, destacou os principais desafios dessa nova gestão. Entre elas, as obras inacabadas que receberam da gestão passada, como o viaduto do Manoa, inaugurado no dia 1º de janeiro e fechado no dia seguinte. Isso tudo fez com que a administração do prefeito Davi criasse agora uma comissão para fazer o levantamento, a análise de tudo isso, para que a gente possa não apenas terminar essas obras, como também resolver esses problemas e informar os órgãos de fiscalização e controle de que forma a gente vem encontrando essas obras. O secretário também destacou que um estudo vem sendo realizado para modernizar uma das principais pastas da prefeitura, a Seminf, que já perdeu 40 servidores para a Covid-19. É algo que nos choca bastante, porque são pessoas que faziam parte do dia a dia das nossas ações, servidores com mais de 20 anos de serviços prestados à Secretaria e à cidade de Manaus, e nós estamos procurando cada vez mais suprir essa ausência desses servidores com o trabalho, né? Mas nós precisamos encarar também o futuro de uma maneira diferente. Isso e muito mais no Entrevista Coletiva que vai ao ar neste domingo, depois da NBA, aqui na tela da Band Amazonas. Imperdível no domingo a partir das 11h30 da noite, entrevista coletiva na bancada, eu, Eduardo Galvão, para entrevistar o vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura de Manaus, Marcos Rota. Vamos falar agora sobre o Enem. Dias 23 e 24 de fevereiro está marcado aqui para o Amazonas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Pelo menos 200 mil candidatos foram inscritos, não sei se todos vão participar, porque estamos em plena pandemia. Não é isso, Davi? O Davi Albuquerque está com a gente ao vivo e tem mais informações. Inclusive, o governador já assegurou, né, que deve sim ocorrer essas provas do Enem, com as escolas recebendo esses alunos, e tem até feriado, né, ponto facultativo nesse dia. Não é isso, Davi? Muito boa noite para você. Exatamente, Neto. Boa noite a você e a todos que nos acompanham ao vivo agora no Band Cidade. Além das atualizações semanais que o governo do estado do Amazonas realiza aqui todas as sextas-feiras, acontece também hoje uma atualização importante que era a respeito do Enem, que era tão esperado aí pelos estudantes aqui do Amazonas inteiro. Serão aproximadamente 200 mil estudantes que esperavam essa atualização tão importante de quando poderiam fazer as provas. Isso, o governador Wilson Lima também, nas declarações de hoje à tarde, falou que entrou em contato com o INEP, com o Ministério da Educação, e teve a notícia de que se não fosse realizada a prova nesse instante, fosse prolongado o período, talvez esses estudantes não pudessem realizar a prova ainda esse ano, o que preocupou, claro, o governo do estado do Amazonas, que se prontificou e também disponibilizou por meio da Secretaria de Educação 292 escolas para a realização dessas provas presenciais. O governador Wilson Lima também salientou que é importante que durante o período de locomoção desses estudantes, que deve ocorrer entre 11 horas da manhã até 13 horas da tarde, seja reduzida a circulação das pessoas nas ruas para evitar aglomerações. A gente sabe, acompanhou durante a cobertura do Enem no restante do Brasil que aconteceu, que realmente houve algumas aglomerações, muitas pessoas se locomovendo, muitos estudantes indo para fazer essas provas, e claro, a gente espera que, apesar de, enfim, ter liberado, ter prolongado aí a atuação das pessoas nas ruas, que todos consigam manter a segurança para um momento tão importante como esse, que é alcançar aí as metas acadêmicas e poder cursar uma universidade aqui no estado do Amazonas. Volto com você, Neto. É isso, Davi. Tem que ter muito cuidado, né? Chegar cedo, principalmente. Muita gente, a gente teve o Enem realizado em outras partes do Brasil, em semanas anteriores. Teve gente que chegou atrasado, né? E por conta da quantidade de pessoas na sala, ficou impedido de fazer a prova. E aí você também que está indo fazer, né, o exame, se manter longe de aglomeração, porque depois de sair ali do local da prova, você vai para casa, muitas vezes tem contato com uma pessoa do grupo de risco, então preciso ter bastante cuidado ainda nos próximos dias. Na segunda-feira, principalmente, a gente volta a falar aqui sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Obrigado, Davi Albuquerque, pelas informações. Boa noite para você e bom trabalho.
Agora nós vamos conferir a previsão do tempo da SOMAR Meteorologia para este sábado aqui em Manaus e também em Boa Vista. Boa noite, Samanta Linhares. Olá, muito boa noite também a todos que nos acompanham. A zona de convergência do Atlântico Sul, juntamente com áreas de instabilidade, vão manter o tempo bastante instável na região norte do país neste fim de semana. Amanhã em Manaus, o dia começa com 24 e a máxima é de 29 graus, com previsão para pancadas de chuva. No domingo, essa chuva vai ser muito volumosa, mas mesmo assim os termômetros alcançam os 28 graus. E vai seguir chovendo ao longo de toda a próxima semana. Em Boa Vista, a chuva também retorna para o estado de Roraima. A mínima é de 24 e a máxima é de 34 graus. Neste sábado, 34 graus também no domingo. Na segunda-feira, segue chovendo com mínima de 23 e máxima de 34 graus. Olha só, nesse período de pandemia, a solidariedade também tem falado muito alto. Comunidades indígenas da zona rural aqui da capital amazonense recebem doações fruto de parcerias com a União de Voluntários. Mais uma ação de solidariedade nessa pandemia que merece destaque. A doação vai beneficiar 4 comunidades indígenas: Canapana, Saterê, Uarau e Tariana. Eles vivem em áreas ribeirinhas na bacia do rio Tarumançu. A entrega simbólica de hoje representa uma ajuda com mais de 2 toneladas de alimentos, fruto de uma parceria dos voluntários do programa Litro de Luz. A parceria com o Amazonas Shop e o SESC, espero que dê continuidade em outras oportunidades, sempre priorizando o bem-estar ou de comunidades em risco ou de comunidades indígenas, seja aqui na região metropolitana de Manaus ou seja nos interiores. Todo o material foi higienizado. No local onde os alimentos foram entregues, existe uma estrutura de apoio aos indígenas. O apoio que a gente dá é através da educação, da saúde, da territorialidade e assistência social. Em tempos de pandemia, a solidariedade é um prato cheio para a manutenção e resgate social dos indígenas que vivem em contexto urbano. A gente vendo que é interessante para essas comunidades evitarem ficar transitando para a cidade e em busca de alimento, nós vimos que levar a quantidade de alimento para essas comunidades ajudariam eles em diversas frentes. Muitas vezes eles só têm o alimento do peixe, né? Eles não têm o complemento, que é o do feijão, do arroz, de outras substâncias que têm vitaminas também, né? Que é necessário para o nosso dia a dia. Importante essas doações, né? Sim, é a primeira vez que estamos recebendo. Olha só, a situação difícil para todo mundo, né? Inclusive, a gente tem agora uma reportagem que fala que no ano passado o número de empréstimos, muito por conta dessa pandemia, desemprego, aumentou mais de 70%. A Sabrina fez um empréstimo há 3 anos, mas no ano passado, por causa da pandemia, teve dificuldades para manter os pagamentos em dia. Em atraso, ela renegociou a dívida, mas ainda assim não conseguiu pagar as parcelas. A minha ideia agora é fazer um novo empréstimo em outro lugar, que a taxa é um pouco menor, para poder quitar essa dívida. Com a pandemia, a tomada de empréstimos para quitar dívidas aumentou. De acordo com o Banco Central, em 2019 foram concedidos 36 bilhões de reais frente a 63 bilhões em 2020, um aumento de 72%. Mais do que diminuir custos, as renegociações permitem também que os devedores limpem o nome e possam fazer novos financiamentos. Mas é preciso ter garantias de que a nova dívida será quitada. Caso contrário, o endividamento será ainda maior. A partir do momento em que nós nos comprometemos a unificar todas as nossas dívidas, fazer um pacto, um contrato com uma instituição financeira com uma taxa de juros atrativa, isso também necessita de um planejamento. É isso. A Fundação de Vigilância em Saúde, junto com a Fiocruz Amazônia, anunciou agora há pouco que está com um grupo de trabalho para descobrir o real alcance dessa nova variante, a real letalidade e também como é que ela se espalha pela população, essa variante P1, que foi muito encontrada aqui no Amazonas. 2.000 amostras foram coletadas e de agora em diante elas vão ser estudadas para saber qual é o risco dessa variante aqui para a nossa população. E o Band Cidade fica por aqui. Fique agora com as principais informações do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band.
Novo aumento dos combustíveis chega às bombas. Já tem posto cobrando mais de R$ 6 o litro da gasolina. Bolsonaro volta a falar em zerar impostos federais do gás e do diesel e em mudanças na Petrobras. Ações da estatal despencam. E como é lá fora? Na Inglaterra, flutuações dos preços não acontecem com frequência. Congelamento de impostos e moeda forte ajudam. Câmara decide agora se aceita ou rejeita decisão do Supremo que mandou prender deputado federal. Relatora pede manutenção da prisão. Depois de esculhambar